Muito boa tarde, barra noite a todos que já estão aqui com a gente. Tô vendo que tá começando a entrar uma galera aqui falando boa noite, boa noite. Então, boa noite a todo mundo. Tá começando mais uma palestra online aqui da nossa agenda de conteúdo da Feira de Intercâmbio e Estudos no Japão. E hoje a gente tem essas duas pessoas aqui esplendoríficas que vão contar um pouquinho da história delas, né? Eu acho que essa live, o título dela é perfeito, né? A gente chama ela de Japão do Zero ao Infinito, porque a gente vai contar a história de bem diferente dessas duas pessoas aqui que foram para o Japão praticamente sabendo nada de japonês, foram lá com a cara e com a coragem e, cara, construíram uma carreira e uma história de muito bacana, de sucesso e experiências legais lá pelo Japão. E hoje eles estão de volta aqui no Brasil, mas eu vou deixar eles contarem essa história para vocês, ok? Então eu vou pedir para eles se apresentarem. Então, por favor, a gente tem com a gente aqui hoje a Sara. Tudo bem, Sara? Oi, boa noite, gente. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu também já tem bastante gente aqui hoje. Yes, já tá entrando uma galera. Obrigada, prazer. Para quem não me conhece, né? Sou a Sara, não tenho nada de descendência, como vocês podem ver, mas já ensino japonês há 8 anos, mais ou menos, 7, 8 anos. E morei por 10 anos no Japão, então o que vocês tiverem de dúvida hoje podem trazer para a gente que a gente vai respondendo. Maravilha. E com a gente também, novamente, a gente tem o Felipe, que também trabalha junto com a Sara. Eu não sei se é só a minha imagem que ficou meio estranha aqui, é do Felipe. Como é que tá a sua aí, Sara? Tá normal para mim, tô Então vendo acho que é Felipe só G. eu aqui que tá dando algum pau. Mas peraí, só um segundinho, eu já vou... Pronto, eu coloquei o Felipe de volta, porque tinha dado algum bug. Agora sim, por favor, Felipe, se apresente pra galera. Olá, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia aí, para onde vocês estiverem, né? Eu também já leciono japonês pelo menos uns 8 anos, né? Se colocar faculdade já dá mais de 10 anos, e morei também mais de 10 anos no Japão. Então, eu vou contar um pouquinho da história, os perrengues, tudo que a gente passou lá no Japão. Bom, Olha, tô vendo maravilha. que tem inclusive alunos meus que aqui tem aula daqui a pouco, estão aqui assistindo. Não vão deixar atrasar a aula, hein? Bom, então, ó, seguinte, pessoal, vocês que estão assistindo, para quem já conhece, mandem suas perguntas aqui, suas dúvidas sobre a trajetória deles, né? Hoje a gente vai focar em falar um pouco, assim, como é que é a experiência realmente você ir do zero do Japão e aprender a estudar até o ponto deles que estão lecionando hoje, né, em assuntos relacionados ao Japão. E, então, interajam, que a gente está aqui para responder as perguntas de vocês. Eu vou começar, porque eu mereço, eu estou trabalhando bastante nesse evento. Eu vou mandar a primeira pergunta, que eu também estou muito curioso para ouvir as histórias deles. E é o seguinte, primeiro, assim, eu queria saber por que e como que vocês foram para o Japão. Assim. Sara, por que você foi para o Japão? Bom, na verdade, foi uma oportunidade que simplesmente caiu, assim, porque minha família, meu pai é uruguaio, né, o resto da minha família é brasileira, então minha mãe um dia recebeu uma proposta de virar diretora em uma escola brasileira lá no Japão, e ela veio conversar comigo, só que assim, eu nunca tinha tido interesse, eu tinha 13 anos, né, então eu não sei se eu tinha interesse por alguma coisa, sabe, você é criança, você não foca, assim, muito, né. Mas minha mãe perguntou, né? Falou da oportunidade. Aí eu perguntei se lá no Japão nevava. Ela falou que nevava. Eu falei, opa, então vamos. Então foi meio que assim, né? Minha mãe, lógico, levou em consideração o que eu queria também para minha vida. Afinal, eu estava no começo da minha adolescência. Desculpa que está tocando aqui o interfone de casa, né? Sempre acontece quando estamos ao vivo. Mas eu cheguei lá no Japão sem saber nada, nada, nada. Eu não conhecia. O que eu conhecia da cultura era o que a gente via em, assim, quadrinhos do tipo Maurício de Souza. Tipo, eu não gostava muito de anime, essas coisas. Não tinha um foco, assim, em Japão, sabe? Então, para mim, foi realmente uma coisa nova. Foi um choque cultural de tudo quando eu cheguei lá, mas logo eu vi que era um idioma muito diferente, as letras eram um mistério, então eu falei, caraca, quero aprender isso. Então, ao invés de ser um choque muito negativo, foi, nossa, que legal se eu souber falar isso, né, entender o que está escrito. Então, meio que foi assim. Mas eu não sabia nada, nada, nada quando eu cheguei lá.
Você sabia 2 palavras, Sara. O Felipe adora essa história, porque é verdade, mas eu sabia por causa da música do El-chan, arigato e sayonara. Só que eu pensava que arigato era tchau e sayonara era obrigado. Então era nesse nível meu japonês. Então eu pensava, não, eu já sabia quando eu fui pra lá, era isso que eu sabia. Ou seja, era melhor não saber, né? Excelente. E também Sara, professora de japonês e dançarina. Ixi, aí a gente prefere focar no japonês, né? Pelo menos assim tem um pouquinho mais de público, viu? E você, Felipe, como é que foi essa sua história? Quando eu nasci, basicamente, meu pai ele já foi para o Japão, né, como decassegue, né? Então, meio que eu fiquei sem pai primeiro. E aí, primeiramente, eu fui com uns 2 anos de idade, né? E aí eu fiquei lá até uns 5, e nessa época eu só falava japonês. Eu voltava em casa só falava japonês, que eu ia para creche japonesa. Daí minha mãe, ela fala que ela tinha que ficar vendo o dicionário para ver o que eu estava falando. Daí eu voltei para o Brasil, daí lá no Japão eu ficava sozinho, tinha uns 5 anos, eu ficava sozinho, né? Minha mãe trabalhava à noite e meu pai trabalhava de dia. Então eu ficava sempre com alguém, mas sozinho, não tinha amigo, nem nada, nem um parente. E aí, quando eu voltei aqui para o Brasil, minha mãe, ela é em 5 irmãos, então eu tinha uns 20 primos. Então eu falei assim, nossa, tem 20 primos, que legal, um monte de criança para brincar. E aí, nisso, eu falei assim, em japonês, claro. Eu falei, não quero mais voltar. Eu ficava me escondendo atrás da minha tia, porque eu achava que se eu fosse com a minha mãe, eu ia embora para o Japão. Daí eu fiquei aqui no Brasil, não voltei para o Japão, daí meus pais foram. Daí com 13 anos que eu voltei para o Japão, né, por causa da vida e tudo mais, daí eu voltei para o Japão e aí eu já ingressei diretamente na escola lá do Japão mesmo. Então eu tive que estudar matemática, ciências, geografia, história, tudo em japonês do zero, sem saber praticamente nada. Só falar quero comer, min quer beber, só isso, pessoal. Bom, então assim, você praticamente o japonês foi meio que também a sua primeira língua, né? Então foi um aprendizado natural. E ó, já vou até puxar aqui a pergunta da Pamela, que eu acho que tem a ver assim, um pouco com a cronologia, principalmente, né, desculpa, para a Sara. A Pamela, que inclusive está participando em várias lives com a gente aqui, lembro das pessoas, ela falou, boa noite, mesmo estando no Japão, muitas pessoas têm algum problema para praticar conversação. Qual seria uma dica para essas pessoas? Bom que a gente tem 2 profissionais aqui para ajudar você. Isso é muito real. Inclusive eu lá, né, minha história do Felipe é um pouquinho diferente, mas eu morava em uma comunidade brasileira, então era mais difícil ainda de aprender. O contato que eu tinha com o japonês era na escola, que eu passava praticamente a maior parte do tempo, e na faculdade que, assim, eu escolhia onde eu estava, né, então eu quase não ficava lá naquela comunidade. Mas, de fato, é meio difícil, sim, a gente... às vezes, dependendo do lugar que mora, ter contato com o idioma mesmo estando lá, mas uma coisa que eu fazia, porque eu tinha dificuldade de ter esse contato, vai num combini, tipo numa loja de conveniência, pergunta as coisas, mesmo que você já saiba, sabe? Às vezes eu pegava um negócio e perguntava, quanto custa? Korei desse carro, só para ver se a pessoa me entendia e se eu ia entender a resposta dela. Subia no ônibus, fazia perguntas tontinhas, assim, só para ver se estava rolando ali uma comunicação. Então, você criar situações de comunicação é muito importante. Não esperar as coisas só cair no colo, assim, sabe? Realmente, cara de pau mesmo, não ter medo de errar. Inclusive, errar, né? Os erros são muito importantes. Então, olha, realmente, se as situações a gente tem que criar, senão a gente consegue viver 100% sem japonês lá, dependendo do lugar que se mora. Com o Felipe foi um pouquinho diferente, porque ele morava em uma comunidade totalmente japonesa, né? Então, já era um pouquinho diferente. Mas acho que criar essas situações é muito importante. Daí já emendando essa conversa, né? Eu vou compartilhar aqui uma foto para vocês, né? Que é uma foto de um pão que chama meronpan. Daí eu fui para o Combini pela primeira vez no Japão e eu não sabia ler muito bem, só sabia ler o hiragana e o katakana. E esse era uma das comidas que eu consegui ler na época que eu cheguei. Eu falei assim, nossa, consegui ler, pronto, vou comprar. Daí eu comprei meronpan, um pão de melão. Eu achei, na hora que eu comi, não tinha nada de gosto de melão. Não tinha nada, era um pão doce só. Eu fiquei muito frustrado. Então, faz 15 anos. Faz mais de 15 anos. Daí esse erro fez eu querer saber mais, para ver o que é sobre a cultura, que não é só você saber ler um pouco, que você já sabe, né? Então você realmente, como a Sara falou, vai, cria, tenta ler, tenta fazer alguma coisa, conversar com alguém, nem que seja
mínimo possível para você conseguir adquirir mais essas habilidades, né? E assim, imagino, por exemplo, Felipe foi várias vezes para o Japão, é isso, né? Uhum. E vai mais uma, né? Que eu tô sabendo aqui. Sim, ano que vem eu vou de novo. E a Sara foi quantas vezes para lá? Eu fui em 2005 e fiquei até 2015, né? Foi Voltei numa... só nas férias para o Brasil, mas fiquei emendado. Aí eu voltei em 2015 para cá de vez. Isso. Desculpa. Eu fui quando eu era pequeno, depois eu fui acho que em 2003, daí eu fiquei até 2013, fiquei diretão sem voltar para o Brasil, e depois eu e a Sara nós fomos em 2017 só para dar uma turistada só. Foi a Entendi. viagem. Inclusive, acho que a gente poderia fazer uma live só contando os perrengues nessa viagem. Mesmo Junta... tendo morado por 10 anos no Japão, tem coisa que a gente. Tipo, Sara, vamos subir nesse trem. Aí pega, vai para outra província, né, Felipe? Então, vamos assim, então, a próxima vai juntar vocês e a Miriam para falar. Pronto, Assim, fechou. Fechou. Ó, perguntinha, então, assim, eu queria saber, até mesmo assim, ó, Felipe, você foi várias vezes para lá. Eu queria saber um pouco, se mesmo você indo nas próximas, até porque você foi de idades diferentes, imagino que você devia ter uma socialização diferente, interesses, ou o quanto você queria explorar do mundo no Japão. Como que foi o choque cultural para você nessas vezes? E para Sara também, assim, mesmo já, por exemplo, 10 anos no Japão, tinha alguma coisa que ainda para você era meio, depois de um tempo que ainda era um baque para você, difícil de acostumar? No começo, nessa primeira vez que eu fiquei uns 10 anos, no começo foi muito da língua mesmo, né? Que eu não conseguia ler, ficava muito frustrado, não conseguia se comunicar direito, falava tudo errado, mas o importante é, mesmo falando errado, se a outra pessoa conseguir entender que você está querendo, beleza, fez uma comunicação ali. Então, muitas pessoas ficam com medo de errar, de, eu não estou falando muito certo, a gramática está errada. Não tem problema, fala errado, se a outra pessoa entender, beleza, não tem problema. Então, isso foi o primeiro choque assim, que eu tive. E o choque cultural, deixa eu ver, tudo, né, é diferente lá. Então é difícil escolher um, mas talvez em 2017, quando a gente voltou, né, para o Japão, e quando você fica muito tempo, que nem 10 anos, você acaba acostumando, você acaba virando um japonês lá, né? Mas quando a gente voltou em 2017, o que eu senti muito foi essa diferença que os japoneses têm com ele e as outras pessoas. Eles ficam mais afastados com as outras pessoas, né? Eu sou eu, você é você, você fica no seu canto, acabou. Né? Então eu senti muita diferença desse um pouco do calor humano brasileiro, vamos dizer assim. E você, Sara? Eu acho que o primeiro choque, na verdade, duas coisas. No primeiro dia que eu já senti foi quando eu entrei no apartamento, eu falei, cara, que minúsculo, é tudo muito baixo lá, sabe? Então eu já não sou alta, eu tenho 1,64. Mas aqui, por exemplo, acho que o pé direito deve ter uns 3 metros, mais ou menos. Lá é 1,80 m, sabe? Então quem é muito alto realmente tem que abaixar para andar no apartamento. Essa foi uma imagem que foi, nossa, que diferença. E no primeiro dia eu já vi a dona da escola que minha mãe foi trabalhar, eu já fui abraçar ela, minha mãe me puxou assim pela camiseta. Não, porque família de italiano, né, também aqui, então todo mundo tem esse calor, tal, abraça e beija, tal. Chega lá, tudo, então isso também realmente igual o Fê falou. Agora, por outro lado, uma coisa que eu senti e sinto muito é com a volta no Brasil, né, coisas que a gente aprende no Japão e aí... Por exemplo, questão de horário. Horário, japonês assim, falou 6h30, por exemplo, a live começa às 6h30. A live começa às 6h30, né? 6h29, né? 6h31. Isso acontece com trem, com ônibus, com tudo. Então, as coisas são muito pontuais. No meu caso, eu tentei colocar ela no ar 40 minutos antes. Então, já não é padrão japonês, tá? A gente já começa a preparar 40 minutos para meia certinho aí. Então, uma coisa que eu sofro muito é que, eu lembro que eu tinha que pegar ônibus, primeiro que eu não sabia como pegar ônibus, né, gente? Eu fui com 13 anos, então eu não tinha noção da vida. E aí eu perguntei, tá, onde que pega? Ele falou, por ali. Eu falei, como assim por ali? Não tem um ponto, né? Aí tá, beleza, todo mundo esperando lá, que horas passa? Às vezes ele vem de meia hora, tá bom, mas quando foi? Isso que me irritava muito, questão de horário. Até hoje, assim, tal coisa começa a certa hora, na minha cabeça começa a certa hora, mas para pessoa, às vezes, então isso decepciona um pouco. É bem isso, né? Isso quando o ônibus não passa cheio, né? Aí você não vai entrar. Perdeu, já era. Né? Exatamente.
E assim, ó, eu progredindo um pouco mais, assim, que eu queria começar a contar como quando vocês começaram a construir mais a questão educacional de vocês, mais próximo ao nível superior e tudo mais, eu vou juntar duas perguntas aqui. Eu vou juntar um pouco do que vocês estavam falando, do choque, da diferença que você disse, tipo, da questão de abraçar e tudo mais. Eu queria saber se, por exemplo, essa diferença de contato influenciava na forma de vocês, negativamente, talvez, de vocês, era difícil de fazer amizade com japoneses, ou não, era só diferente? E também, queria puxar como é que foi essa questão de amizades, quando vocês começaram a encarar uma rotina de estudos, digamos assim, no colegial, né, high school, que a gente diria, e também na universidade. Como que foi isso para vocês? Então, posso começar? Uhum. Ó, tem uma foto que já até deixei preparado para essa situação mesmo. Essa foto aqui é eu no high school, né, lá no ensino médio, lá no Japão, e esse aqui é eu tô bem aqui no meio. Tô bem aqui no meio, com o cabelo tudo para cima, né? Um belo cabelo. Né, mas daqui é uma excursão da escola que a gente faz geralmente uns 3, 4 dias, a gente dorme fora de casa, né? Pega o ônibus, avião, pega trem-bala, né? A gente vai viajar, é mais uma viagem educacional, né? Então a gente tem que formar grupinhos e tudo mais. Mas essa parte da amizade, né? Eu acho que quando eu fui para o Japão, quando eu fui com 13 anos para o Japão, o meu professor, ele era muito, como pode dizer assim, muito rigoroso, né? Então ele não deixava acontecer nenhum bullying, ele sempre perguntava se estava tudo bem, ele comprou um dicionário para mim, que até hoje eu uso, ó, tá tudo gastado aqui, ó, tá vendo, ó? Eu uso até hoje, daqui foi mais de 15 anos atrás. Daí eu uso ele até hoje como lembrança, que é um dicionário muito bom. E então, com isso, eu consegui ter uma amizade muito boa com os japoneses, apesar de não falar muito, mas deu um salto enorme quando eu comecei a tentar falar mais com eles. E não ficar só esperando na minha carteira o pessoal falar comigo, mas eu ir atrás deles, conversar com eles, né? Porque lá no Japão, a escola não é que nem aqui no Brasil, das 7 a meio-dia. Lá você fica das 8 até umas 4, 5 horas. Então era muito tempo que você fica na escola. Então não dá para você ficar também sozinho, né? E aí, desenvolvendo o japonês, né, falando japonês, daí essa distância, esse distanciamento com o japonês foi cada vez encurtando, encurtando, encurtando. Daí eu fui para o colegial, daí eu já sabia falar bem japonês na época, né, e daí eu consegui fazer vários amigos, né, a gente passeava, brincava, e eu lembro que eu ficava até umas 10 horas da noite na escola. Das 8 da manhã às 10 da noite na escola, fazendo o que nós chamamos de clube na escola, né? E aí várias histórias aí nesse meio tempo. Mas você precisa saber pelo menos um pouco para conseguir a confiança deles, né? Daí você conseguir essa confiança, até hoje eu mantenho contato com eles depois de 15 anos, né, que eu conheço o pessoal, eles falam comigo. Ano passado veio uma amiga do ensino médio aqui visitar eu, que ela estava no Canadá, ela veio me visitar também, eu hospedei ela. Então, depois que você cria esse vínculo com eles, eles realmente te dão assim, todo o valor, eles te falam assim, não, você é realmente meu amigo, né? Mesmo depois de anos sem se ver também. Legal, e você, Sara, como que foi? No meu colegial, na verdade, no Chiyogaku, que é até o nono ano, nono ano, né? Então, até o nono ano. Que na verdade a minha escola era a mesma, né? Até o meu terceiro colegial era uma escola internacional. Então, o pessoal era um pouquinho mais assim, já estava acostumado com o estrangeiro, então meio que sabia que o estrangeiro estava em um lugar que não era dele, sabe? Então, eles não tratavam tão bem assim. No colegial, eu senti um pouco assim. Então, foi meio chocante. Mas também trago amizades até hoje. Agora, na faculdade, foi realmente assim, sabe? Nossa, uma estrangeira, que legal, vamos poder aprender com ela o que for. Porque as pessoas na faculdade tendem a ter a mente mais aberta, né? Porque você tá lá porque você quer, primeiro, então tudo muda. Então, lá na faculdade, eu tava no clube de mergulho, então a gente ia uma vez por ano para fora para mergulhar. Então, vivia junto, assim, era almoçar junto, fazer coisa à noite junto. Então, vivia junto. E é igual o Felipe falou, eles levam a gente assim como realmente amigo mesmo.
Tanto é que, às vezes, eu fico meio ano sem conversar com a minha amiga de lá, mas ela me pediu esses tempos para fazer o discurso de casamento dela, sabe? Então, gravar um vídeo, ao invés dela escolher alguém que tá lá, eles têm que escolher uma pessoa, ela me escolheu para representar o lado dela. Então, mas assim, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de fazer amizade, então é igual o Felipe falou. Acho que a minha maior motivação em aprender o japonês foi quando eu entrei nesse colégio e eu vi as pessoas rindo e eu falava, poxa, queria tanto rir um pouquinho também, né? Tô aqui tão sozinha, por que será que eles estão rindo? E eu queria entender o que eles estavam falando. Então, eu ia pegando, assim, sabe, prestando super atenção no que eles estavam falando e via a parte que eles riam e falava, então quer dizer que essa palavra é engraçada, sabe? Então, eu ficava meio que assim, prestando atenção para tentar aprender japonês do nada. Então, eu tenho tipo, sei lá, de onde que eu vou tirar aquilo? Mas às vezes eu chegava em casa, procurava na internet, enfim. Também a gente tem que levar em consideração que 2005 é totalmente diferente de hoje, que você tem um celular e pronto, procura lá, tem o tradutor, enfim. Não era assim nessa época, né? Uhum. E passando um pouquinho para a parte quando vocês chegaram na época da universidade. Primeiro, assim, que curso que vocês fizeram? Vocês formaram em que no Japão? Antes de falar já direto nesse assunto, uma coisa que eu observei bastante quando eu voltei para o Brasil, daí que meus sobrinhos, né, eu tenho 5 sobrinhos, né, daí eles estão nessa etapa da vida, que eu vou fazer da minha vida, né, que eu vou estudar, né, lá no Japão, as pessoas, né, os professores já começam como que diz? Eu esqueci o nome. Essa preparação para ver o que o aluno tem aptidão / interesse. Então, eu lembro que quando eu cheguei na escola com 13 anos, tinha tipo, várias aulas falando isso. O que você gosta? O que você quer fazer quando crescer? Né? Então, tem essas historinhas. Daí, vai preparando. Daí, chega no ensino médio, no primeiro ano de ensino médio, eu lembro até hoje, na primeira reunião de pais e mestres, o meu professor perguntou para minha mãe, e aí, ele vai para qual faculdade? Na primeira reunião do primeiro ano do ensino médio. Da minha mãe, não sei, porque aqui no Brasil a gente não sabe mesmo, né? Mas no Japão eles precisam saber logo no primeiro ano, porque a partir do segundo ano já divide em basicamente duas linhas, exatas e humanas. Daí as aulas são concentradas para essas áreas, porque no vestibular... Não aprende mesmo, tipo física, nunca tive aula de física, nunca. Tive aula de física. Então, já divide certinho ali para a pessoa fazer o vestibular para aquilo. Então, teve todo esse processo. Daí, nesse processo, eu vi que eu gostava de línguas. Inglês, né, japonês não estava na primeira lista, na verdade. Era mais o inglês, língua, essa coisa mais internacional aí, que me deixou interessado. Daí, eu entrei numa faculdade que tinha mais currículo em inglês, e, de quebra, tinha japonês também, que depois eu acabei me interessando mais também. Daí, por isso que eu entrei na faculdade de comunicação internacional. E eu fiz línguas estrangeiras, focado mais nos estudos gerais dos Estados Unidos e Inglaterra. Então, assim, não cabe em nenhum curso aqui, é realmente letras junto com pedagogia, junto com relações internacionais. Tanto é que, para você revalidar uma faculdade no Brasil, isso é uma coisa que todo mundo que está assistindo precisa prestar muita atenção, quantos por cento essa faculdade ela é equivalente a uma daqui do Brasil. Porque a minha e do Felipe não vale, simplesmente não vale aqui. Não dá para revalidar, porque não tem nada a ver com o curso daqui, mas é muito amplo, muito, ao mesmo tempo, super específico, e no caso, eu posso dar aula no Japão, então... eu ainda tive que fazer as aulas voltadas mais para pedagogia, a gente precisa saber a Constituição do Japão, tipo, as leis antigas e atuais para lecionar lá, enfim, é bem puxado mesmo. Mas eu fiz na faculdade, provincial de Aichi, e eu fui na faculdade provincial de Yamanashi. E uma perguntinha, até que o Elton mandou aqui. Vocês entraram na faculdade pelo mesmo sistema que os japoneses entram? Sim, bem legal. Sim. A gente teve que entrar pelo mesmo sistema dos japoneses porque a gente fez os 3 anos completos do ensino médio. Então, teve que fazer pelo sistema japonês mesmo, né? Não dava para ser intercambista, nem nada, porque a gente já tinha outro visto já, né? E na faculdade também 0 regalias, hein? Então, você vai passar os mesmos perrengues que o japonês.
Mas eu entrei a minha entrada foi um pouquinho facilitada, porque eu recebi uma carta de indicação, então é um sistema parecido com o dos Estados Unidos. Porém, para receber essa carta de indicação, você precisa ir bem nos últimos 3 anos de colegial, média 8 para cima, enfim. Então, assim, precisa ter um desempenho muito bom para receber essa carta, para fazer a prova interna e depois a entrevista para entrar. Então, foi o mesmo sistema. Isso me puxa, então, uma pergunta muito boa, assim, né? Que nem você falou já, por exemplo, da questão das notas, que elas podem fazer uma diferença muito grande para quando você vai entrar numa faculdade. E em termos de... Quem mais de preparativos que vocês destacam para uma... Porque, assim, né? Aqui no nosso evento, o grande foco é universidades, né? Pessoas que querem estudar no Japão. O que foi para vocês, assim, de mais importante em termos de preparativos e o que vocês mais devem prestar atenção para você conseguir entrar em uma universidade que vocês indicam para as pessoas e como foi o de vocês? Posso falar, Fê? Bom, acho que a minha dica, na verdade, vai mais para as pessoas mais novas, assim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar. Tipo, meu sonho é, assim, além de dar as aulas, é ficar estudando o dia inteiro, sabe? É isso, eu gosto muito de estudar. Então, eu não tive uma época de estudos preparando para a faculdade. E sim, como eu falei, foram todos esses últimos anos. Então, para os jovens, né, que estão assistindo, para as pessoas novinhas que ainda estão, tipo, dos 13, vai até os 18, 19 anos, estudem, gente, porque, sabe, não vai ser 1, 2 dias que vão mudar toda a sua trajetória daqui para frente. Realmente, todo dia pega um pouquinho, tenta se dedicar para o que vocês gostam. E agora, para os que, né, já passaram dos 20, assim, nunca é tarde demais. A gente tem aluno que com a idade bem avançada já que estão correndo atrás dos sonhos, e é isso. Mas eu acho que estudar, ter um foco bem, assim, ter uma meta bem definida e correr atrás disso desde que seja, tipo, curto, médio e longo prazo. Travou aqui. Mas acho que a questão principal é estudar o japonês, sabe? Ver suas dificuldades e bater nelas. Não falar, depois eu faço. Não, justamente, é sua dificuldade, então faz ela. Aí depois você vai para o mais fácil, digamos assim. Já a minha dica, né, eu acho que vai até juntar com a pergunta da Janaína Mendes, né, que ela perguntou se é dividido em humanas e exatas, se querer mudar no meio do caminho. Para nós, brasileiros aqui, que estamos acostumados com o sistema brasileiro, é muito difícil já dividir isso, mas o que eu recomendo, né, para as pessoas e para os pais também, que se alguém estiver ouvindo aqui, algum pai estiver ouvindo, né, já preparando o filho, né, no ensino médio para ver o que a pessoa gosta, o que ela mostra interesse, né, para ir na faculdade já com a cabeça mais certa. Vários amigos aqui no Brasil começam uma faculdade, larga, vai para outra, depois você começa. Não que seja ruim, tá se encontrando, mas eu acho que já começar a fazer esse preparativo, né? Ainda não tenho filho, então não sei exatamente se é fácil ou difícil de fazer isso, mas, né, incentivar a ver o que a criança gosta, não gosta, deixar a criança ver, né, descobrir antes de entrar na faculdade para já seguir um caminho. E, logicamente, né, estudar bastante. Eu não era aquele aluno exemplar, eu tirava assim, a média para não repetir de ano. Então, eu estudava mais ou menos nesse sentido, e como eu era um pouquinho assim, não me esforçava tanto assim, então o que eu fazia? Eu pegava os livros do ano passado, né, do ensino médio passado, eu pegava o livro, entrava na banheira, que no Japão é comum ter uma banheirinha quadradinha pequena, e ficava lendo, mesmo sem entender muito. Plastificava o livro. Isso daí a Sara plastificava, eu não plastificava. E na porta do banheiro tinha uma tabela de kanji, ó. Quando eu tava lá no banheirinho, ó, não perdia tempo, gente. Tava olhando ali o banheiro pequenininho, assim, ó, já tava aqui a tabela, já olhava. É nesse nível. Sim. Então, aproveitar cada segundo. Isso, então não foi questão de tipo, a gente é gênio, a gente é muito inteligente, não foi. Foi de a gente estudar mesmo. Outra coisa, muita gente fala, né, Fê? Desculpa. Ai, nossa, é bom que você tem facilidade. Gente, eu desconheço uma pessoa que tenha facilidade em aprender idiomas ou qualquer outra coisa. Ninguém vê o esforço por trás disso, né? Então, todo mundo fala, nossa, você aprende kanji tão fácil. É verdade, ficava 10 horas cada dia lá no meu final de semana. Tem até um calo no dedo de tanto escrever kanji, essa coisa nojenta aqui.
Então é nesse nível, sério. Compartilhamos o mesmo calor. Eu não vou mostrar, porque se eu mostrar vai ficar parecendo um gesto meio feio. Mas é estudar, se esforçar e ter o objetivo e correr atrás desse objetivo. Nunca desistir dele. Parece meio clichê, né? Mas é isso, gente. O Felipe, ele tá pedindo aqui, ele pediu 2 vezes para vocês darem uma palhinha em japonês aqui pra galera. Nossa, do nada. Tá, então tem que ter um assunto, né, pra gente conversar. Ai, konnichiwa, konbanwa, watashi wa Mukai Felipe desu. Burajiro ni sundemasu. Watashi mo Burajiro no inaka ni sundemasu. São Paulo no inaka desu. Yoroshiku onegai shimasu. Eu vou ficar devendo, sinto muito. Vai agora, eu vou até sair da tela. Ok, estou de volta. Bom, seguinte, tem uma pergunta interessante aqui do Yasser. Eu vou puxar junto com outras perguntas que eu tenho aqui, que é o seguinte: eu queria falar agora assim, na universidade, né? Tudo bem que você, por exemplo, a Sara estudava bastante, e eu sei que o Felipe estudava mais para passar de ano. Eu sou mais do Felipe, assim, eu estudava naquele limite, assim. Uma prova de faculdade bêbado? Não vou negar. Eu tive que tirar a nota melhor na outra, enfim. Mas tudo bem. O que eu queria dizer é o seguinte: como que era a questão de estudos para vocês na universidade em relação à da dificuldade e tudo mais? Se é semelhante ao ensino médio, não, se realmente é mais hardcore, né? E falar um pouquinho assim dessa dificuldade das universidades. Por exemplo, que nem o Felipe fez universidade também aqui no Brasil depois, acho que dá para fazer esse comparativo. E também, por que eu perguntei isso? Porque o Yasser, ele falou aqui se é real o estereótipo da Universidade de Tóquio, na questão de ser extremamente difícil. Não é estereótipo, não, é real. A Universidade de Tóquio, no caso, para entrar é muito, mas muito difícil mesmo, né? Mas o grande diferencial dos estudos é que no ensino médio você precisa literalmente ganhar pontos na prova. Você estuda para ganhar pontos na prova, para o vestibular. Já na faculdade já é diferente. Não tem tantas provas, é mais trabalhos. Então você precisa fazer trabalhos de 4 páginas, 5 páginas, 6 páginas. E aí no último ano fazer um TCC, se fizer, que tem faculdade, muitas faculdades no Japão não precisa mais, e acabou. Né? Então tem essa diferença, né? E na faculdade você escolhe, né, basicamente as matérias que você quer estudar, esse que é um grande diferencial das faculdades do Brasil, que a maioria aqui da faculdade do Brasil meio que já tem a grade montada. Você vai estudar isso esse ano, próximo semestre vai estudar isso, e vai indo. No Japão, né, acho que foi até ontem, na live de ontem, né, acho que foi a Érica que falou, né, que eles te dão uma grade curricular e você escolhe ali as matérias que você quer estudar. Então, você é totalmente livre para fazer suas escolhas. Tem as obrigatórias, né? Tem várias obrigatórias, mas acho que fica, tipo, 60% obrigatório e 40% livre, né? Uhum. Mas você precisa de um tanto de crédito para finalizar o curso. Tipo as matérias base, né? Que você chama. Isso. Eu, no caso, no colegial, eu estudava bastante, acho que na faculdade eu estudava mais ainda. É uma coisa que eu e o Felipe, a gente sempre comentava, né? Que o Fê falava, mas eu estudava assim. Eu falava, gente, por que? Será que eu fiz errado? Porque eu não tinha facilidade. Tipo, nunca tive contato com o idioma. Então, como eu tô falando desde o começo, eu caí simplesmente paraquedas lá. Mas eu pedi, às vezes, para o professor para gravar a aula. Então, eu gravava a aula. Eu tinha uma folha sulfite, assim, um papel sulfite, onde eu tinha meus garranchos. Então, eu ia escutando, prestando bastante atenção e escrevia de qualquer jeito, fazia qualquer anotação, beleza. Chegava em casa, passava aquilo a limpo, escutava a aula, né, que é de 1h30. Então, pensa, a gente tem a minha faculdade é das 8h50 às 5h40. Então, assim, integral. Aí chegava em casa e ainda ia fazer isso. E ainda trabalhava, fazia arubaito, igual todo mundo está comentando aqui. E ia fazendo ainda as anotações. Colocava, às vezes, em velocidade um pouquinho mais rápida, das aulas que precisava. Então, não é fácil. Não é fácil, mas a gente precisa dar os pulos, assim. O que eu vou fazer? Tipo, qual que é o método que cai bem para mim? O que dá certo para o Felipe não vai dar certo, às vezes, para mim. Tipo, isso entra também nos estudos de japonês, né? Por que meu amigo consegue tão rápido? Eu tenho tanta dificuldade. Então, o Fê passou de boa e eu passei perrengue. Então, eu tive que estudar muito, mas era um esforço diário, assim. Então, não é que, entrei na faculdade é zona. Pelo contrário. Só um adendo, né? Lá na faculdade, especificamente no Japão, cada matéria são 15 aulas. E você pode faltar até 5.
Eu lembro que eu marcava na minha agenda quantas vezes eu faltei naquela aula. Com Chegava certeza. no máximo Olha ali lá, vocês de dois, viu? falta. Que desgosto, que desgosto. Aí, ó, Mas agora vocês também que pretendem estudar japonês, vocês já vão definindo o professor que vocês querem, ó. Só eu, Felipe, né? eu acho que isso é muito bom para eu puxar a próxima pergunta, que era a questão do dia a dia. Eu tô vendo que o Felipe era aquele carpe diem mesmo, né? Vamos lá, vamos fazer o mínimo necessário. Como é que era o dia a dia de estudante, assim, tirando a parte, da universidade, de estudos, como é que é você ser um universitário no Japão? Que nem o Felipe tava falando para mim das coisas, eu estudava certinho, quanto eu tinha que ir para aula. Cara, eu fazia isso, mas é porque eu era um besta na universidade. E eu estudava, eu era um bom aluno, eu tirava Mas o boas Felipe notas. também era aquele. Entendeu? Mas assim, eu vivia a minha vida muito bem também, né? Que eu poderia ter sido mais responsável, com certeza. Mas assim, o meu curso, o que eu estudava permitia um pouco isso também. Eu acho que tinha um pouco a ver com a cultura, assim, do que eu vivia. Mas e no Japão, como é que é isso? Tem uma cultura semelhante aqui no Brasil? Existe, por exemplo, festas universitárias ou não? Como é que foi isso para vocês? Ó, eu vou mostrar uma foto aqui. Vixe, agora vai começar. Ai, gente, vocês vão se decepcionar. Uau! Ó, tipo, isso daqui era um aniversário. O aniversariante está no meio, no caso. Então, no Japão, não tem essa coisa que a gente vê igual nos Estados Unidos, que é festa de república, não sei das quantas, mas tem essas festinhas que nós chamamos de nomikai, que basicamente você reúne um grupinho de pessoas ali e vai, tipo, num bar beber, comer, né, encher a cara, né, ficar bêbado. Só que tem um adendo. Lá no Japão, por enquanto, a maioridade é 20 anos. Você entra com 18 na faculdade. Mas eles querem abaixar a maioridade para 18 também. É porque eles querem menos menores sendo presos, é isso. Provavelmente, acho que tem questão dos crimes também, acho que... Sim, isso. Então tem que tomar cuidado para quem está agora no Japão para não ser preso, hein? Mas tem bastante disso, né? Porque sai do colégio, que é bem mais rigoroso, tem um uniforme, você não pode pintar o cabelo, você não pode ter brinco, você não pode fazer isso, não pode fazer maquiagem. Tem escola que é muito rigoroso, você não pode fazer nada, não pode nem pintar o cabelo. Que nem a Sara tem um cabelo um pouquinho mais claro, daí tem que mostrar uma foto de criança para falar, meu cabelo já era assim. Mas na universidade isso ou no colégio? No colégio. Ah, tá. Na universidade todo mundo fala. Quando vai na faculdade, quase todo mundo começa a pintar o cabelo, fazer um monte de maquiagem, brinco, piercing, bebe, faz um monte de coisa. Então, o monstro tá saindo da jaula. Né? Daí então tem essa parte que daí tem clubes, daí você participa de clubes, daí você vai beber com o pessoal do clube. Tem gente que faz o arubaito, né, que é o part-time job, né, o trabalho de meio período, né? Interessante, ó, você falou do arubaito, tinha passado uma pergunta aqui, só que eu passei muito rápido. Arubaito é possível para quem tá com, por exemplo, fazendo um curso de curta duração de 90 dias, por exemplo. Vocês sabem se pode? Eu acredito que não posso. Eu acho que é só para acho que a partir de long term mesmo, né? Depende do visto. Tem visto de intercambista dá para fazer acho que até 28 horas por semana. Era o que eu tinha visto de dependente e mesmo assim eu podia só 28 horas por semana. Mas isso daí o Fê estava contando, tem duas histórias também, né? Não sei, tem alguma outra coisa antes? Ou posso voltar um pouquinho no assunto? Quando eu fui fazer o meu arubaito, né, um dos 1000 que eu fiz, eu fui fazendo McDonald's, e aí eles são tudo assim, sabe? Tipo, ai meu Deus, não pode maquiagem, não pode isso, não pode aquilo, porque se cair no lanche, ferrou-se. E aí a chefinha lá falou assim, olha, você não pode vir com cílios postiços. Eu falei, tá, mas eu não tô com cílios postiços. Ela falou, não, mas você não pode vir. Eu falei, eu não tô com cílios postiços. Ela veio e puxou meus cílios pra ver se eu tava com cílios postiços. É nesse nível. E na festa de faculdade, antes da gente entrar na faculdade, não sei pra você, Fê, mas chegou um fichário pra mim, cheio de informações da faculdade. Acho que eu nunca contei essa história no meu canal também. E aí chamaram para uma primeira festa de faculdade para todo mundo se conhecer. Eu falei, nossa, que legal, né? E aí, eu vi os meus amigos do Brasil, festa de faculdade. Primeiro que começava, tipo, 1h30 da tarde. Eu falei, né? Aí, beleza. Fui pra lá. Praticamente uma cervejada. Gente, imagina, não. Pera, aí cheguei naquele Taiko-kan, tipo, como que é o Taiko-kan? Naquele ginásio, né? E aí tinha todo mundo quietinho e tal.
Aí o que era? Gente, não, o que vocês acham que a gente fez naquele dia? Qual foi a atividade de interação? Meninas para um lado, meninos para o outro, e ninguém se relou a noite inteira. Imagina, não era noite, começava 1h30 da tarde, foi até tipo 4 da tarde. A gente brincou de pega, literalmente, tá? Não pega, pega e esconde. Cara, que e aí genial. E aí, tipo, sabe aquilo lá que você chuta assim, ó, a pantufa pra ver quem vai mais longe? Era isso que a gente fez na primeira festa de faculdade. Gente, sério. E aí, uma vez, quando eu voltei pra cá, tipo, nessas viagens que eu vinha, já tava no final da faculdade. E aí, meu namorado atual levou eu numa festa ele estudava lá em Minas, ele levou numa festa de faculdade. Foi a primeira vez que eu fui, gente, eu juro, eu fiquei traumatizada. Eu travei, assim, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, cara, cadê as pantufas? Cadê o pega-pega? O pega-pega era outro tipo. Era outro nível. Foi bizarro, sério, juro. Mas excelente. Não que eu fosse ignorante, né? Sabia o que acontecia, mas ver e saber são coisas totalmente diferentes. Olha, total, não tem isso lá. A gente teve uma festa uma vez lá na faculdade, que era à noite. Então, a faculdade emprestava o quarto, que tinha lá para o pessoal dormir, que tinha futon, né, os colchõezinhos tinha lá na faculdade. E todo mundo dorme no mesmo quarto, então pode levar bebida, mas assim, cada um bebe tipo um pouquinho e chegou a hora de dormir, cada um pega o seu futonzinho, leva pro quarto e dorme, entendeu? É isso. Então, tem até acho que um vídeo meu, tipo, eu dormi com um japonês, que eu assim, mas, gente, não, são níveis diferentes. O vídeo. Tá? Níveis diferentes. Então, sério, não tem essas coisas aí que tem no Brasil lá nenhum. Lá, faculdade é lugar de estudos e lugar de fazer amigos. Tipo, acabou. Tá? Então, é isso. Não tem baixaria. A cara de decepção. Ok. Depois eu vou conferir isso também com as pessoas que estavam indicando os bairros de balada em Tóquio, hein? Vamos lá. Voltando um pouco mais para a parte educacional aqui. Meu Deus, eu vou ter que acelerar por conta do tempo. Nossa, verdade, já passou o Elton tá perguntando aqui, que nem, por exemplo, no Brasil, a gente tem licenciatura bacharel. No Japão, é meio que semelhante, né? Você tem o undergraduate e o postgraduate. No Japão, basicamente, todas as faculdades, a princípio, são 4 anos de duração, né? Algumas são 6 ou 5, mas normalmente são 4. Medicina, odontologia são 6, mas normal são 4, mesmo que seja só a licenciatura e tal. Mas lá no Japão, basicamente, todos bacharelados, né? O curso de bacharel. Daí que nem a Sara, por exemplo, ou eu, que daí dentro do curso, né, que tem a licenciatura, que você estuda algumas matérias específicas e você consegue o certificado. Então, por exemplo, eu poderia me formar na faculdade normal, tipo, as pessoas do meu curso simplesmente se formaram e trabalharam em empresa multinacional, essas coisas, mas eu quis fazer a licenciatura, então eu tive que pegar praticamente o dobro de créditos e fazer essa parte a mais para poder ter a licenciatura. Então, eu posso dar aula eu sou formada eu posso dar aula de inglês nas escolas do Japão. Que inclusive foi a outra pergunta do Elton, que você já mentalmente já previu e respondeu. Muito bom. Tem uma pergunta aqui. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho. Inclusive, né, eu sei que o Felipe tem mais uma missão aí já marcada para o Japão. O Lucas, ele leu alguma descrição sobre uma possível bolsa da JICA e, assim, ele queria saber se algum de vocês já foi bolsista. E eu queria que vocês contassem um pouquinho, assim, o que a JICA tem a ver na história de vocês. Tá. Tem tudo, né, na verdade, Fê? Tem. A gente, né, primeiramente, nós dois trabalhamos na JICA e foi lá que nós nos encontramos, né, no trabalho, e a gente montou a nossa escola a partir daí, né? E eu, especificamente, eu trabalhava no setor de bolsas de estudos da JICA. Então, eu fazia a seleção das bolsas específicas e do mestrado também, da JICA aqui de São Paulo, que é do Brasil, no caso, né? Então, eu já sei tudo o que acontece nos bastidores. Se você quiser saber, depois eu passo minha conta aí para vocês, tá? Inclusive, já vou fazer outra propaganda. Daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma live falando só sobre bolsas de estudo, tá? Inclusive JICA.
Fiquem. Daqui a pouco eu vou ligar pro Felipe e falar assim, me dá umas dicas aqui das melhores perguntas para fazer. E, gente, aproveita essas lives, porque realmente tá cheio de conteúdo, então não percam, tá? Tá muito interessante. E aí... ano que vem, né, eu passei no processo seletivo da bolsa da Nippon Foundation, que daí ano que vem eu vou pro Japão em abril, se tudo der certo. Ainda não defini ainda a faculdade. Mas já passou, já conseguiu já consegui a bolsa, já. O dinheiro já tenho, já. Inclusive uma curiosidade, foi bacana que quando eu falei com o Felipe pela primeira vez, ele falou que ele tinha uma entrevista sobre a bolsa. Sim. E na próxima vez que a gente conversou de novo para fechar essa live, ele falou, consegui. Foi bem legal isso. Ó, o pessoal que está perguntando se a live vai ficar gravada, sim, vai ficar gravada tanto no YouTube quanto no Facebook, tá? É só procurar no nosso facebook.com/Feira do Japão ou instagram.com/Feira. Instagram não, YouTube. YouTube ainda não tá com o nome do canal, mas muita gente está assistindo no YouTube aqui, é neste canal que vocês estão assistindo. Então se inscrevam para poder colocar o nome personalizado, gente. Senão... Inscrevam-se. Aliás, o nosso canal tá crescendo muito, cara. Tá muito bacana. Vamos lá, assim, eu vou já ir um pouco mais pro final do seguinte. Eu queria saber um pouquinho como é que foi a formação de vocês, como que foi esse processo de, consegui, tô formado aqui em uma universidade no Japão, e depois disso, como que foi a decisão, qual que foi a ideia, quero voltar ao Brasil, e vocês estão aqui hoje? Na verdade, é uma coisa que eu e o Felipe, a gente conversa muito hoje, quando as pessoas vêm falar, nossa, vocês são formados no Japão, pra gente é uma coisa que foi muito natural, né? Então, na verdade não foi, acho que todo mundo tá aqui assistindo quer ir para esse objetivo, pra gente foi um passo na nossa educação lá e a gente não sentia tanto isso, né? Às vezes a gente para e fala, nossa, realmente, a gente tem uma faculdade no Japão, né? Caraca! Então é legal também lembrar um pouquinho disso. Mas a minha decisão de voltar para o Brasil aconteceu porque eu fiquei 3 anos sozinha lá no Japão. Meus pais ficaram por 7 anos, então até eu fazer 20. E a partir dos meus 20 anos eu fiquei totalmente sozinha, então não tinha família, não tinha ninguém lá. E, nossa, assim, pesou, sabe? Uma coisa é você ficar meio ano, um ano, outra coisa é ficar 3 anos tendo uma vida não de intercambista, sabe? Tendo uma vida normal lá, que assim, consiste em trabalhar, em passar o perrengue do dia a dia mesmo, não que um bolsista não passe, né? Mas acho que quando eu cheguei no final do curso, eu falei, acho que eu vou voltar, ficar perto da família e também levar todo esse meu conhecimento que eu adquiri aqui para o Brasil. Então é isso que a gente tenta fazer hoje também na escola, passar toda essa experiência que a gente teve, todos os ensinamentos que a gente teve lá para os nossos alunos. Certo. Tem uma foto aqui minha da minha formatura. O Felipe veio preparado. Eu adoro as fotos. Vou procurar a minha também, peraí. Daqui sou eu, né, de terno, bonitinho. E daí, muitas vezes, na formatura, as meninas, né, alguns meninos também vão de kimono, né, eles alugam, né, a Sara tem um vídeo falando disso, que eles alugam kimono só para ir nessa cerimônia de encerramento, né, de formatura, né, bem legal. E... para mim também foi bem assim natural, né? O processo de ficar na faculdade foi meio que mais um. Como que eu posso? Vim voltar pro Brasil aqui, não foi porque falta de oportunidade de trabalho, porque eu até procurei trabalho lá no Japão, né? Até consegui alguns lugares para trabalhar, dava para eu ficar lá, né? Eu tenho um visto permanente até hoje, então dá para morar até quanto eu quiser no Japão. E eu resolvi voltar para o Brasil também, essa questão de como que fala? Difundir, não, disseminar essa cultura japonesa. Porque aqui no Brasil a gente fala, comida japonesa, sushi, sashimi, acabou. Né? Tem muito mais coisas que isso. É muito melhor a comida japonesa. Não é baseado só em sushi, sashimi, né? Em hot roll, né? Então... hot roll, o que é hot roll, né? Então, tem muita coisa que nas nossas aulas a gente gosta de enfatizar bastante essa parte da cultura, como que são os japoneses no dia a dia, o que eles gostam, porque eles gostam disso, o que eles fazem, não fazem, né? Então, eu voltei com essa missão de mostrar como é que é o Japão, ser essa porta de entrada para o pessoal que não pode ainda, nesse exato momento, estar lá, né? Eu gosto de usar bastante essas fotos, né? Tanto é que a gente se encontra na JICA, né? Então a gente realmente veio com o objetivo de estar vinculado com em algum meio que permitisse
esses dois países em um mesmo lugar, né? Então, acho que isso foi, né? Foi perfeito aí, porque a gente se conheceu, falando, meu sonho é abrir uma escola, e o Felipe falou, pô, o meu também, eu falei, então bora. Então, e foi assim que cresceu, então a gente Foi se bem deu no bem desde o susto. começo. Foi no almoço, a gente Foi tava isso, lá literalmente. comendo, almoçando, falou assim, nossa, a gente podia abrir nossa escola, né? Ah, vamos, tá bom. E já passaram 5 anos. 5 anos. E falando um pouquinho assim da escola, vocês se juntaram, tiveram a ideia, né, da Mirai Idiomas, que inclusive eu já vou, até enquanto a gente tá falando, eu vou fazer um merchan aqui da escola deles. Mirai Idiomas. Merchan de 15 segundos, vai, Sara, valendo. Melhor escola do mundo, venha estudar com a gente. Nossa, gente, foi totalmente despreparado. Eu dei 15 segundos raros de publicidade aqui, custa 15 mil reais o Muito. segundo, você desperdiçou, mas tudo bem. Não, mentira, eu vou deixar aqui na tela pra galera. Mas assim, o que eu acho mais legal do que a escola é o que trouxe a gente junto aqui. Porque vocês são muito bons, não só em ensinar, provavelmente, mas vocês são muito bons em comunicar. E assim, vocês tiveram a escola e aí vocês criaram o canal, tanto no Instagram, que vocês têm o canal da escola, e o canal Fale em Japonês no YouTube, que eu vou até, inclusive, colocar aqui na tela. Queria que vocês comentassem como é que foi essa ideia de criar o canal e como foi um pouco do crescimento dele, porque hoje, cara, vocês são gigantes, vocês têm 215 mil inscritos no canal. Como é que foi essa ideia de começar a fazer conteúdo? Eu comecei faz 10 anos, acredito. E, inclusive, tá um vídeo sem thumb aí, porque eu esqueci de colocar. Mas assim, tá, gente? É tudo nos corres mesmo no dia a dia. Então, uma vez meu amigo falou assim, Sara, você podia me ensinar a escrever. E aí eu peguei e coloquei, comecei a tirar foto para ele. Falei, coloca no Twitter. Aí eu criei um Twitter lá, só que nenhum nome dava certo. E aí só o nome Fale em Japonês deu certo. E aí eu falei, nossa, que nome estranho, né? Fale em Japonês, mas assim, era o único disponível, beleza. Aí comecei a postar umas fotos, mas todo mundo falou assim, Sara, tem limite de caracteres, faz um blog. Aí eu abri o blog faleinjaponês.com. E aí eu explicava por lá e o pessoal falou, pô, mas falta a parte da fala, né? A gente não consegue saber a pronúncia. Abre um canal no YouTube. Aí eu comecei o canal no YouTube, gente, vocês vão ver, tipo, eu vi que tem gente que aprende hiragana, né? E, nossa, depois coloca aí, vamos ver o vídeo de hiragana. Tipo, o primeiro vídeo que eu gravei parece outra pessoa, mas foi assim, foi meio que querendo ajudar o pessoal e querendo ou não, a gente também sabe que o investimento para estudar japonês não é muito barato, né? Então, foi um meio de poder disseminar isso de forma gratuita e acessível para todo mundo. Então, né, você entra no YouTube, tá lá as coisas e sem ter um objetivo de vender e nada mais. No final dos vídeos, a gente sempre fala da Mirai, né? Agora o Felipe tá faz um ano mais ou menos contribuindo nos vídeos lá. Mas o objetivo do Fale em Japonês é realmente atingir o máximo possível de pessoas e de forma gratuita mesmo. E com qualidade, né? Porque sempre que a gente tiver um pouquinho de explicação, às vezes tem, continua aqui, aí você tem que se cadastrar em um lugar, e aí eu tenho um pouquinho assim, então o canal é uma forma gratuita de explicar para todos vocês como que funciona a cultura e o idioma. E aí o Felipe agora está acrescentando culinária e tudo mais. O Felipe está contribuindo de uma forma maravilhosa lá para o canal. Ser uma porta de entrada aí, né, realmente, né? Sim. Bom, então, galera, visto que 19h25 e infelizmente é em breve, porque a gente tem outra live daqui a pouco, senão eu ia estender esse bate-papo que tá gostoso, eu queria que vocês deixassem como últimas mensagens para a galera o que fica para vocês assim de legado para vocês e o que vocês veem do que vocês também estão levando de legado para as pessoas, a experiência de vocês no Japão, de estudos e da experiência em geral. Eu acho que pode ser, vai. Vou começar aqui, ó. Vou deixar até uma foto aqui do Depode compartilhando. Quando eu fui para o Japão, com 13 anos, eu não falava japonês, eu achei que nunca eu consegui ter esse vínculo forte que eu tive com os japoneses, conversar com eles, rir com eles, ser
um membro da sociedade deles ali, né? Mas daí, que nem como vocês podem ver agora, isso daqui foi depois de formado no ensino médio, a gente se encontrou, fez essa bebidinha aqui, né, na noite, né? Eu já tinha 20 anos, tá? Eu tô aqui na esquerda. E a gente fez esse encontro, né, depois de uns 3, 4 anos de formado no ensino médio. Eu realmente consegui perceber que eu fui, né, uma parte importante, uma história, na história dos japoneses ali, né? Então, o que eu quero mostrar, falar para todo mundo é que no começo pode ser difícil, pode parecer impossível, mas tente, vai tentando, erra várias vezes, mas nunca deixe de tentar. Eu acho que isso é muito importante, você tentar se inserir, você conversar, falar, qualquer coisa que você estiver, tenta várias vezes, até você conseguir. Né? Igual o velho ditado, né? O erro leva à perfeição. Então, vai tentando, que não foi assim do nada que a gente conseguiu também. Show. E você, Sara? Dessa eu nem sei o que falar, né? Mas acho que uma coisa que eu percebi muito lá no Japão, porque principalmente quem tá aqui no Brasil, vai pra lá, fica assim, ai meu Deus, iPhone, computador, tudo mais, mas quando vocês forem pra lá, tentem realmente viajar, conhecer a cultura, entender as diferenças, porque essa parte do aprendizado e das experiências ninguém nunca tira da gente. Então, pode roubar, pode ser qualquer coisa, mas isso é nosso, sabe? Então, tentem viver mesmo estando lá. E eu não tô falando, então não vou trabalhar. Trabalha, aprende também como que é, sabe, essa parte essa cultura do trabalho lá no Japão, essa convivência. Então, gente, tudo, tô com sono, deixa o sono um pouquinho de lado, vai viver, depois você dorme, sabe? Então, também não é aquela, enquanto todo mundo tá dormindo, não é essa história, mas é realmente saber aproveitar o dia a dia e aprender com tudo que puder. Então, para você trazer isso, e assim, quando que o Felipe também ia mostrar que a nossa vida seria definida, né? A nossa vida de hoje seria definida pelas experiências do passado, né? Então, assim, a gente nunca imaginou, acho, que são os professores de japonês e muito menos que teríamos uma escola. Então, aqui, cada passo que você dê ali, dê bem consciente, porque isso pode transformar o seu futuro. Muito bom. Pessoal, queria agradecer demais esse bate-papo, acho que foi muito bacana, e eu disse no começo, que talvez marcar de fazer um outro bate-papo no canal de vocês. Não, acho que a gente deve fazer um bate-papo para transmitir no canal de vocês, então já deixa aí de antemão para a galera que a gente vai armar uma data e divulgar para vocês mais uma sessão aqui. E queria falar para todo mundo que está assistindo, lembrando que se vocês estão procurando alguma ajuda para escolher uma universidade, cursos, o que vocês devem procurar no nosso evento dia 11, se vocês precisarem, mandem um e-mail para a gente aqui no contato, @feira do Japão, e o mais importante de tudo, no dia 11 de novembro, das 18 às 21, que na verdade acho que a gente vai estender para as 22 horas, vocês vão poder entrar para conversar com as universidades, e também vocês vão poder conversar no dia 11 com essas duas pessoas aqui. Eles vão estar presentes com uma mesinha lá no lounge de consultas. Uma mesona, né? Uma mesona, para vocês poderem conversar sobre aulas de japonês, como que vocês já se preparam aqui no Brasil, enfim, tirar todas as suas dúvidas sobre aulas de japonês com eles. Eles estarão presentes ao vivo para vocês poderem conversar, ok? Quem não se inscreveu ainda, lembre-se, para acessar lá, você tem que estar inscrito, é só entrar no edojapão.com que você consegue pegar o ingresso, obviamente é gratuito, então não deixem de se inscrever, que vai ser muito legal, ok? E lembrando que daqui a meia horinha de volta, já estou meio rouco, mas apresento para vocês bolsa de estudos, o assunto que todo mundo pede, que o workshop pergunta em todas as lives que a gente faz. Aproveite. Ok? Pessoal, muito obrigado pela participação. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer. E obrigada por todo mundo que veio assistir, viu? Obrigado para todo mundo que veio assistir a gente. Então, boa noite. Até mais. Boa noite.